Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais este dia, Senhor, especialmente hoje que lembramos ainda mais da tua ressurreição, da ressurreição do teu Filho amado, Senhor, e nesta esperança, Senhor, gloriosa, pedimos que nos ajude aqui ainda na terra, Senhor, a vivermos de forma santa, Senhor, como teu Filho viveu aqui enquanto esteve entre nós, Senhor, que possamos imitá-lo, seguir os seus passos, Senhor, e obedecê-lo em tudo que ele mandar, Senhor. O nosso mediador, Senhor, que ressuscitou para a nossa justificação, Senhor. E agora pedimos que nos mande o teu Santo Espírito também, Senhor, para compreender da tua palavra, Senhor, compreender os teus ensinos, compreender as verdades acerca da cruz de Cristo, Senhor. E te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu na aula passada? A gente viu soteriologia, né? Sobre a mediação de Cristo e as funções ou os ofícios que ele executa nessa mediação. Quais são mesmo? Profeta, sacerdote e rei, né? Hoje, então, a gente vai ver acerca de 3 palavrinhas ali: redenção, reconciliação e propiciação. A gente vai ler o texto depois, que eu vou entrar em reconciliação no meio. Esse texto também fala bastante sobre reconciliação. Então, primeiro, o que é isso, né? Por que a gente está vendo isso? Quando a gente enxerga a cruz em si, só a cruz, ela não diz nada, ela precisa de palavras para ser explicada. Uma pessoa morrendo na cruz, teve várias. Agora, o que foi aquele evento onde Jesus Cristo foi crucificado? O que ele significa? A Bíblia usa várias palavras para descrever aquele momento. O que aconteceu lá? Vários ângulos que a gente pode ver do que Cristo fez, a obra da cruz sendo executada ali, quando Cristo foi morto. Algumas dessas palavras, a gente vai ver 3 hoje. É redenção, reconciliação e propiciação. A gente tem outras como expiação, perdão, adoção, justificação. Cada uma fala sobre um ponto ou um aspecto da cruz. Talvez justificação engloba tudo. Expiação e propiciação talvez abrange também os outros. Mas a gente vai ver, por exemplo, hoje o que significa o termo redenção e por que ele é aplicado quando Cristo foi morto. O que ele significa que ele nos redimiu. O que significa que ele nos reconciliou. E o que significa que ele foi a nossa propiciação, certo? Então, talvez o foco principal vai ser reconciliação, mas a gente vai ver os 3, né? Então, primeiro, redenção. O que é redenção? Quando a gente fala redenção, é um termo que a gente usa bastante, não é? Redenção, então, ela mostra o sacrifício de Cristo de um aspecto que muitas vezes é falado comercial, não no sentido negativo, mas porque ele pagou um preço, certo? Então, a redenção significa que Cristo, ele foi o pagamento a Deus. Ele nos foi como pagamento. E para isso vamos abrir Mateus 20, 28. Então, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 28. Quem achou lá pode ler, por favor? Então, Cristo, ele deu a sua vida como um resgate, como um pagamento. Então, ele pagou, e pagou para quem? Para quem foi o resgate? Nós fomos comprados, né? O resgate foi pago por nós, mas para quem? Para o Pai. Lá não lembro em qual século, 3º, 4º, Orígenes é de qual século mesmo? Ele começou uma teoria falando que Cristo pagou o resgate a Satanás, que é uma teoria que é até usada hoje em dia, que rejeitamos completamente, senão Satanás seria o vitorioso, conseguiu o que ele queria. Mas não, então Cristo pagou um resgate a Deus, que a gente vai ver depois sobre propiciação também, por nós, certo? Então ele nos comprou, certo? Então quando a gente fala que a igreja é dele, especialmente porque ele pagou um preço, certo? Então abram lá, por exemplo, em Atos 20, 28, só muda o livro agora, mesmo capítulo, mesmo versículo. Então Atos 20, 28,
Quem achou pode ler, por favor? Atendei-vos vós, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastorear-vos a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui a igreja de Deus foi comprada então por um preço, que foi o sacrifício de Cristo. Então aquela cruz, como a gente falou, tem essas imagens que a Bíblia usa, redenção, né, perdão, adoção, propiciação, a gente vai ver reconciliação, tudo isso mostra um aspecto daquela cruz. Então na cruz, quando Cristo derramou o seu sangue, ele nos comprou para ele. Então a igreja, ele é o cabeça da igreja, especialmente porque ele também pagou o preço pelo seu povo, certo? Então, redenção fala sobre isso. No Antigo Testamento, a gente tinha duas ideias por trás de redenção. A primeira era uma salvação de alguma coisa, salvação de uma punição, de alguma coisa normalmente séria. Abram lá, por exemplo, em Êxodo 21, Êxodo capítulo 21, de novo o versículo 28, só que agora até o 30. Êxodo 21, 28 ao 30, quem achou pode ler, por favor? Se algum boi chifrar homem ou mulher, morra. O boi será apedrejado, e não comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas, se o boi antes era dado a chifrar, e o seu dono era tido conhecedor e não perdeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então o resgate da sua vida tudo o que for exigido. Então, se ele é culpado, se o boi chifrou ele não era culpado, só o boi morre. Mas se ele era culpado, sabia, não fez nada, por causa dele o boi matou o homem ou a mulher, o que ele merece? A morte. A culpa dele, a punição dele é a morte. Qual que é a forma dele não receber essa punição? Quando o resgate é pago. Então, se ele pagar um resgate, a vida dele será salva, certo? Então, essa é uma das ideias que a gente tem do resgate, da redenção, da salvação por meio de um pagamento, certo? Isso é aplicado a Jesus Cristo, especialmente em Gálatas, fala que Cristo nos resgatou do quê? Abram lá, Gálatas 3:13. Quem achou pode ler? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ele foi o quê? No nosso lugar. Ele foi o nosso resgate, ele foi quem recebeu a maldição da lei no nosso lugar. Porque quem que deveria ser punido por causa da lei? Quem transgrediu? Quem era o pecador? Nós. Certo? O que Cristo fez? Tomou a nossa culpa, recebeu lá, de forma substitutiva no nosso lugar, a nossa punição. Porque ele foi o nosso resgate. Então ele se tornou maldição no nosso lugar para nos livrar da maldição da lei. Porque todo aquele que pecar será morto. A alma que pecar morrerá. Então a gente tinha essa ideia de salvação de uma punição, que é o que Cristo nos comprou, nos salvou então de uma punição. Outra ideia seria de herança. Mantenha um dedo em Gálatas aí e abram agora em Levítico 25, 25. Então quem achou pode ler também, Levítico 25, 25. Isso. Se teu irmão obedecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então a ideia da terra prometida era algo muito significativo para eles. A terra que Deus deu, a herança deles. E a gente tinha várias leis, Deus instituiu várias leis para proteger a herança dos filhos dele.
certo? Então, se ele empobrecesse, vendesse, tinha alguém que pudesse pagar o resgate para ele manter a sua herança. Ou então, se a gente ler mais para frente também, vai ter a questão de, né, no ano do jubileu, devolvia também. Então, tinha muitas leis para proteger a herança, porque isso é algo importante, a herança que Deus deu a eles, certo? A não ser alguns casos específicos, se é uma casa na cidade, tudo, se ele vendesse, podia ficar para a posse de quem comprou para sempre. Mas, no geral, as heranças eram, as terras, né, as porções que eles tinham, eram preservadas pelas leis de Deus, nem que fosse no ano do jubileu. Em Cristo também nós somos herdeiros, certo? A promessa que nós temos é mantida. Voltando lá em Gálatas, capítulo 4 agora, do 5 ao 7, lá está escrito assim, esse eu vou ler: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então, em meio de Cristo, por meio da redenção dele, nós somos filhos. Aqui tem um monte das imagens de cruz também nesse trecho, mas ele fala no final que nós também somos, então, herdeiros com Cristo de todas as coisas. Então, com a redenção que Cristo fez por nós, ele nos livra da punição e nos dá uma herança. As duas coisas, certo? Ele não nos deixa pobre, sem nada, sem punição e sem herança, mas ele resolve o nosso problema e nos dá todas as coisas, certo? Então a redenção tem essa ideia, ou mais precisamente ela está ligada a nos salvar da escravidão. A ideia de redenção era usada no mercado de escravos. Então, quando tinha alguém que ia ser vendido por escravo, ele poderia ser resgatado. Então você pagava um preço pelo escravo e deixava ele livre. Se você quisesse libertá-lo, você tinha que pagar o preço daquele escravo. Então, abram em Êxodo 6:6, por exemplo, para a gente ver o que Deus fez pelo povo de Israel. Então, Êxodo capítulo 6, versículo 6. Quem achou pode ler? Então Deus, o que ele faz? Isso está até no prefácio dos 10 mandamentos, não é? Ele foi lá para resgatar o povo, para tirar ele da garça da servidão. Então Deus vai lá e resgata o seu povo, paga o preço. No caso ali, ele derrota e destrói os egípcios, né? Mas ele vai lá e resgata o povo da escravidão e agora é povo seu, certo? Então o que Cristo faz? Ele nos compra, porque antes nós éramos escravos também, escravos do pecado, no caso. Abram lá em Romanos 6, e outra pessoa em 1 Pedro. Então Romanos 6 fala bastante disso também. Romanos 6, versículo 6, versículo 18 e versículo 22. Então, versículo 6 fala: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E o 22: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então o que Cristo faz? Nos livra da nossa escravidão. E esse é o ponto que a gente tem que sempre lembrar: éramos escravos, seguindo o curso do mundo, andando conforme o príncipe da majestade do ar. Esse era quem nós éramos, certo? Ele então nos resgatou. E 1 Pedro, quem achou pode ler, 18 ao 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fostes resgatados, em vosso fútil procedimento que vossos pais nos ordenaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sendo feito sem mácula, o sangue de Cristo. Então Cristo nos pagou, nos tirou daquele fútil procedimento que nos legaram ao nosso Pai, que a gente recebe como a nossa natureza corrompida. Ele nos livra dessa escravidão por um preço. Qual foi esse preço?
não foram coisas inúteis, não foram coisas como ouro e prata, essas coisas triviais, essas coisas que passam, que corrompem, que são roubadas, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então, por Ele, nós estamos livres. Certo? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Certo? E Ele nos libertou. Então, a gente tem, de fato, liberdade. Especialmente para não pecar. Né? Não podemos falar sobre isso. Então, tudo bem? Essa é a ideia de redenção. A redenção, Ele nos livra, Ele paga o preço por nossa vida. Nos livrando da punição e também nos dando uma herança. Nos tirando da escravidão e mudando a nossa posição, na verdade, para filhos. Né? A adoção que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Alguma questão até aí? Então a gente vai entrar em reconciliação. Reconciliação é o que a gente vai concentrar mais aqui, que é talvez um dos pontos mais fortes para a gente proclamar o Evangelho. Então o que é reconciliação? Paulo, ele usa esse termo, só ele, nas Escrituras, a gente não tem outros trechos. Ele usa nesses 3 pedaços. Tem outros lugares que falam de reconciliação, mas não em relação a Deus. Então vamos ler esses 3 textos aqui, na verdade. O primeiro é Romanos 5, 10 e 11. Lá está escrito assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O outro é 2 Coríntios, então a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 18 ao 21, que é o ministério da reconciliação. Então lá fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até cantamos um corinho com esse trecho, né? Como é que é mesmo? Vos reconciliei com o Senhor, seu Deus. Esqueci como que está lá o trecho, né? Se o cantor aí também esqueceu, não tem como lembrar agora. E Colossenses também, que é o último que Paulo fala, Colossenses 1, 20 e 23. Lá está assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui nessa carta, Paulo até está defendendo ainda mais a pessoa de Cristo, a divindade, que é o trecho anterior, e a reconciliação. Ele usa até um termo mais forte para reconciliação, que é o mesmo termo, só que com uma preposição lá adicionada, que dá uma ênfase ao termo reconciliação. Então, o que é reconciliação, afinal de contas? Se redenção estava ligada a uma transação comercial, a um pagamento, reconciliação está ligado ao relacionamento. Certo? É um termo até comum, talvez vocês já ouviram várias vezes, em contextos, digamos, mundanos, de reconciliação. Então ele está falando sobre um relacionamento, não é comercial, é relacional. E antes de falar exatamente o que Paulo quer dizer, vamos passar um pouquinho de forma geral o que a gente tem por reconciliação. Então esse termo, ele é amplo e de certa maneira ele é necessário para a gente conceber qualquer aspecto, seja da nossa vida ou de qualquer religião. Então muitos falam que reconciliação está no cerne até de todas as ideologias mundanas por aí, certo? Ou seja, sempre há algum problema,
na nossa vida, sempre alguma tensão, uma discórdia entre o homem e o seu par, ou entre o homem e o seu ambiente, entre o homem e o universo, certo? Então o que a gente quer? A gente quer resolver essa tensão, a gente quer chegar a uma harmonia, a gente quer uma reconciliação com tudo, porque nós estamos em estranhamento, não é uma forma de pensar reconciliação. Se o relacionamento está quebrado, há um estranhamento, é um estranho, né? O universo é estranho, está, né, sempre lutando contra nós, né, dificultando a vida, e buscamos então reconciliação, certo? Então o processo para chegar a essa harmonia é o que a gente chama de reconciliação, e que o homem mais deseja então é reconciliar o quê? A sua vida. Afinal, a vida é fácil? A vida é fácil para qualquer um que seja, mesmo que seja um rei todo-poderoso, ele está livre das aflições do mundo? Não, ele não está livre das doenças, ele não está livre do sofrimento, ele não está livre da ansiedade. A gente tem aquela ideia da espada de Damocles lá, que estava presa por um fio de cabelo de cavalo, de crista de cavalo, né, onde ele colocava em cima para lembrar que a qualquer momento podia vir algum lá, mesmo do seu reino, cortar sua cabeça para tomar o poder. Então não importa quem seja, todos estão em alguma tensão, em alguma ansiedade, em algum problema que eles querem chegar nessa harmonia. Por isso que a gente tem diversas religiões aí, seja qualquer que seja, que prega harmonia, yin yang e etc, porque eles querem reconciliação, certo? Eles querem resolver essa tensão, eles querem paz. Tudo bem? Até os artistas famosos falam paz, não é? Queremos paz. De onde vem isso? Dessa tensão, desse problema. Por mais que eles não saibam a origem desse problema, ou rejeitem a origem desse problema, sabendo mesmo assim, eles querem paz, certo? Então, reconciliação ele vai ser central a qualquer pensamento humano. Tudo bem? Está ligado à paz, certo? Estranhamento quer dizer que são inimigos. Inimigos do ambiente, inimigos dos outros seres humanos, inimigos de tudo. Certo? A qualquer momento a morte vem. Então é central. E também é um tema moderno, que a gente fala de alienação. Quem começou a falar de alienação? Uma das ideologias que mais estão aqui nos nossos tempos, atrapalhando a nossa vida. O marxismo. O que ele falava? O operário estava alienado do fruto do seu trabalho. Certo? A classe opressora que tinha o capital, as ferramentas, é quem recebia os frutos do trabalho do operário. E assim vai. Então tinha essa alienação, esse problema, esse estranhamento, essa tensão que ele queria resolver, certo? Ou de forma mais pessoal, nossos casamentos. Quantas vezes isso não acontece no meio dos casamentos? Qual que é a taxa de divórcio que a gente tem hoje em dia? Nem sei mais, mas não é baixa. Muitas vezes a gente vê a pessoa que está com a sua quarta, quinta, sexta esposa. Estranhamento, alienação com seu cônjuge, com seus filhos. Isso não acontece bastante, e por incrível que pareça, até hoje em dia tem um termo que eles estão falando de um estranhamento de si mesmo, onde as pessoas estão alienadas de si mesmo, desconectadas de si mesmo e precisam de uma psicologia para poder se reconectar. Então, alienação é um termo super moderno também, certo? Esse é um problema desde o princípio, depois de Gênesis 3, até hoje. Então, nós precisamos de paz. Nós queremos paz, todo mundo, não importa quem seja. Por isso a gente tem todas as ideologias e religiões aí surgindo. Muito bem, então o que as escrituras falam que é a causa para esse problema, para essa alienação, para essa desintegração dos relacionamentos? O que aconteceu? Efésios 4, 17 e 19, por favor. Quem achou pode ler, por favor? Capítulo 4, 17 ao 19. Insensíveis, se entregaram a dissolução
Então, por que eles andam na vaidade dos seus pensamentos, com entendimento obscurecido, e vai toda torpeza e toda impureza, dissolução e tudo mais? Estão alheios a Deus. Então, se o relacionamento com Deus está quebrado, todo o resto desintegra junto, certo? Por causa desse... O alheio aqui é alienado, separado, certo? O pecado causa, então, separação, alienação, está alheio a Deus, está separado de Deus. O relacionamento foi quebrado, a amizade foi perdida. Por isso, então, andam com toda sorte de perversidade no seu coração. E com isso, obviamente, não tem casamento que dure, não tem relacionamento entre pais e filhos que permaneça, se estão separados de Deus, não obedecem a Deus. Então a causa disso é Deus, a falta de um relacionamento sadio, uma amizade com Deus. Ou seja, não há solução para essa falta de paz em nenhuma ideologia ou qualquer aconselhamento não cristão, certo? Não adianta buscar psicólogos ouvindo as teorias modernas, isso não vai resolver o seu problema de falta de paz. Nunca vai. Sempre no fundo do seu coração você vai saber que não resolveu. A ansiedade nunca vai acabar de verdade. É o que torna a reconciliação, então, um tema que é extremamente propício para a gente proclamar a solução. Deus. E hoje em dia até triste que a gente vê, se não me engano, no Brasil, que está no STF, uma causa lá para proibir psicólogos de falar qualquer coisa acerca de religião. Não há então como proclamar a solução por meio de aconselhamento psicológico. O que é até estupidez, na verdade, porque não existe não religião. Eles estão proibindo todas exceto o ateísmo, certo? Eles estão falando que a única religião permitida em aconselhamento psicológico é a do ateísmo, porque é uma crença também, um sistema de crenças. Eles então estão fazendo separação do que pode e do que não pode ser dito como religião lá, porque não é questão laica, né? Estão proclamando uma religião que é a deles, certo? Que não é a solução. Então, sem Cristo é impossível resolver reconciliação, a paz. É por isso que a cruz de Cristo é tão significativa, e por isso muitos falam que esse aqui é o aspecto da cruz de Cristo mais significativo para a gente alcançar as pessoas nos nossos tempos, porque fala do problema crucial que todo mundo entende muito bem: relacionamento, certo? Tudo bem? Muito bem, então o que Paulo fala por reconciliamento? A palavra, ela vem, o radical dela fala de troca. Então quando Paulo fala reconciliação, ele está falando de uma troca. A palavra que ele usa, né, que é catalasso, né, o final é alaço, é uma troca, um câmbio. É igual a gente tem a casa de câmbio para trocar uma moeda para outra. Paulo está falando que a reconciliação é uma troca. E não é uma troca qualquer, mas a gente chama da troca maravilhosa, a grande troca. E que troca é essa? Eu dou a Cristo o quê? Os meus pecados. E o que Cristo dá em troca? A justiça dele. Então naquela cruz, a forma com que Deus reconcilia, né, o Jesus Cristo reconcilia consigo, com Deus, o mundo inteiro, é fazendo essa troca. Eu dou para ele os meus pecados, ele me dá a justiça dele. De forma que agora a inimizade encerrou. Romanos 5, que a gente começou lendo, a primeira parte, lá o primeiro versículo de Romanos 5 é que por meio de Cristo a gente tem o quê? Paz. Paz. E por meio da paz, então, a gente tem acesso. Nosso relacionamento foi restaurado, a gente tem de novo acesso a Deus. Ele agora é, como ele fala também, nós não somos agora simplesmente servos, mas o quê? Amigos. Amigos de Deus. Então Cristo nos reconcilia de forma que agora a nossa amizade com Deus foi restaurada, certo? Então nosso problema foi resolvido. Então Paulo usa essa imagem bem forte para falar sobre reconciliação, certo? Foi uma troca. Por isso que é um termo especialmente paulino, né? Só ele que usa esse termo. Então, primeiro, a necessidade da reconciliação, né? Romanos 5, lá ele fala e deixa bem isso claro, que precisamos de reconciliação. Na Romanos 5, segunda carta aos Coríntios 5:20, ele fala que
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E tem vários outros trechos que fala que Deus comanda a todos, né, que reconciliem-se com Ele. Certo? Então precisamos de reconciliação. Por quê? Porque andávamos, como a gente leu, alheios a Deus. Por causa do nosso pecado, estamos separados de Deus. Não temos paz, não temos amizade, não temos relacionamento com Deus. E não é por uma mera ignorância, como fala lá em Efésios 4:17, ele fala que é por ignorância, mas por que vem essa ignorância? Por causa da nossa dureza, da cegueira do nosso coração. Não é uma ignorância que tem impossibilidade de saber, é porque a gente se fez cego, nós não queremos enxergar, e por isso nós andamos alheios a Deus, certo? É uma ignorância da pior categoria, tudo bem? Então nós precisamos de reconciliação. Colossenses, na verdade, que a gente leu no 21, fala que somos inimigos de Deus no entendimento. Ou Romanos 1, que também é bem claro. Romanos 1, na verdade, a gente tem o 16 e 17 falando o quê? Paulo não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Fala então da justificação, que o justo andará por fé. E o que vem no versículo 18? A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda sorte de impiedade. Por quê? Porque toda a majestade de Deus, até mesmo seus atributos invisíveis, se tornam manifestos por tudo que aquele criou. Os homens então são indesculpáveis e trocam a glória de Deus por figura humana e adoram a criatura em vez do Criador. Por isso então Deus os entregou a toda sorte de perversidade, porque eles são obscurecidos no entendimento, inimigos a Deus, estão separados desse relacionamento. Tanto Deus irado, a gente vai ver depois propiciação a questão da ira de Deus, como também o ser humano odeia a Deus, certo? Então o relacionamento está rompido. Precisamos então de reconciliação, certo? Muito bem, então a gente viu sobre como que essa reconciliação é feita. A gente viu que Cristo é o nosso mediador. Ele vem então para mediar essas duas partes que estão em inimizade, certo? Então Cristo, como fala em Colossenses 1:20, é por meio dele, se referindo a Cristo, que nós somos reconciliados. Ou 2 Coríntios 5 também 19, é interessante que ele fala, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então Deus não imputava a nós as nossas transgressões. Afinal, como Davi fala, se Deus contasse pecados, né, as transgressões, quem subsistiria? Quem permaneceria diante de Deus se Deus imputasse em nós as nossas transgressões? Ninguém. Então Deus não estava, quando estava reconciliando consigo o mundo, imputando aos homens as suas transgressões, mas Ele estava imputando elas a quem? A Cristo. Ele não estava fechando o olho e deixando a sua justiça passar, porque é o que está lá no 21, é aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Então Deus não imputa a nós a nossa transgressão, mas imputa a Cristo as nossas transgressões. E o 21 termina então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a troca maravilhosa, meus pecados para Cristo, imputados a Cristo, e a justiça dele, imputada a nós. Reconciliação é isso. Muitas vezes chamado de o cerne do Evangelho também por isso, ou o cerne da proclamação do Evangelho por isso. Essa troca maravilhosa. Nesse texto a gente tem isso muito claro. Os nossos pecados não estão mais em nós. Certo? Todo escrito de dívida, Cristo tomou sobre si, recebeu a punição e cravou lá na cruz como está pago, certo? Foi tudo pago. Então a justiça dele em troca dos nossos pecados. E essa reconciliação a gente vai ver como ela é perfeita. Primeiro, por que Deus está irado? Porque a nossa natureza é pecadora, nós somos pecadores. Então como que isso se resolve? Precisamos de uma nova natureza, de uma nova criação. Um versículo antes desse trecho que a gente está lendo, o 17, fala, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas, porque estamos em Cristo, que nos reconciliou, nos deu uma nova criação, fomos refeitos, uma nova natureza, livre do pecado, livre da culpa do pecado, certo? Então essa
natureza que provocava a ira divina foi resolvida por meio de Cristo. Com o objetivo, então, que fala nos dois textos, de nos apresentar inculpáveis e irrepreensíveis, né? Santos, que é no 21, ali fala também, Colossenses também, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o objetivo da reconciliação é inculpáveis e irrepreensíveis. Perante de Deus, ele fala justo, porque todos os nossos pecados não estão mais em nós, mas a justiça do seu Filho. Esse é o problema. Como é que a gente paga a nossa culpa? Se a gente precisa ser santo diante de Deus, ser santo porque eu sou santo, uma vez que a gente comete pecado, quanto que a gente precisa pagar para tornar perfeito de novo? É impossível. É impossível pagar o preço das nossas transgressões. Tinha que vir esse mediador perfeito, para que a sua perfeição, a sua justiça perfeita fosse dada a nós, essa troca fosse feita. Então Cristo, a cruz de Cristo representa isso, essa reconciliação, de forma que Romanos 8:1 fala que agora já pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Não há mais condenação. Então esse problema foi resolvido. E não só isso, o que é interessante pensar, ele reconcilia consigo o mundo inteiro, né? 2 Coríntios 5:19 é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que significa isso? Não vai ter inferno? Todos estão salvos? Obviamente não. A gente não vai ler esses textos aí, eu não sei se nosso tempo vai dar, mas a gente deixa bem claro, Cristo também fala isso, que os rebeldes, né, os pecadores que não estão em Cristo serão punidos eternamente, né? A sua fumaça lá das suas punições sobe eternamente, como está em Apocalipse 14:11, né? 2 Tessalonicenses, Mateus, né? A gente tem vários trechos falando claramente que o inferno está lá para Satanás, seus anjos e todos os pecadores que estão fora do reino, que não estão em Cristo Jesus, que não estão revestidos, né, com as vestes do Cordeiro. Tudo bem? Então aqui não está falando de universalismo. O que ele está falando então? Efésios 1:10 fala um pouco sobre isso, como ele... Vamos abrir Efésios 1:10 primeiro, depois Romanos 8:19. Então Efésios 1:10 fala o quê? Quem achou pode ler, por favor? Então vai convertir nele não somente os seus filhos, o seu povo, mas o quê? Todas as coisas, todas do céu como as da terra, seja nas alturas, celestiais, seres celestiais, como também os da terra. E Romanos 8:19 e 21, quem achou pode ler, por favor? Romanos 8:19 ao 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à caridade, não voluntariamente, mas por causa daquele que fez sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida diante da corrupção. Então o que são... pode continuar, terminar, desculpa. Então, o que espera a redenção? Todas as coisas. A criação também. Lembra em Gênesis 3, depois que ele falou lá com a serpente e tudo mais, quando falou com Adão? Ele diz que maldita é a... quê? Terra. O universo se tornou maldito por causa do pecado. Está também em estranhamento com Deus. O que Cristo faz é que Deus vai se tornar amigo de novo de todo o universo. Todas as coisas, todo problema será resolvido, todas as coisas se tornarão de novo perfeitas. Em Cristo a reconciliação é tal que ele vai falar novamente, quando o universo for refeito, que tudo é muito bom. Então Cristo e a sua reconciliação é perfeita, atingindo os homens, os seres celestiais, né? Toda a criação, todo o universo, tudo que é criado vai se tornar de novo perfeito, sem mácula, sem mancha, sem qualquer contaminação que seja. Tudo o resto foi lançado ao inferno e não estará mais conosco. Somente Cristo Jesus e tudo mais refeito.
certo? Perfeito, sem mais problema nenhum, sem mais dor, sem mais choro, sem mais o mar que fala, né? Sem toda a malignidade, toda a inconstância, né? Todo o problema que representa, não estará mais presente, porque Cristo reconciliou com Ele o mundo todo, de sorte que, né, depois que Ele eliminar todos os seus inimigos, Ele vai entregar tudo a Deus, para que Deus seja tudo em todos. É a perfeição, finalmente será feita, né? Afinal, em Deus a gente vai ter novos céus e nova terra. Perfeito. Então essa é a perfeição da reconciliação. E por fim, na parte de reconciliação, a paz, como a gente falou, que muitos buscam, que tem toda sorte de religiões aí buscando uma harmonia, uma paz, isso só é encontrado em Cristo, né? A encarnação falava disso, como a gente comentou talvez há um tempo atrás. A encarnação, por que Ele se encarnou? Não foi por causa dele. Ele veio para quê? Para servir. Ele se encarnou aqui para resolver um problema nosso. Ele não precisava de nada. E o que ele afirma em Mateus 11, 28, talvez é o mais consolador de todos. Alguém lembra o que está escrito lá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei paz. Em Cristo, todo aquele que se chega a Cristo, recebe essa reconciliação, recebe essa paz. Todo esse estranhamento acabou. Todo esse problema que a gente tinha com Deus, acabou. De sorte que quando Ele voltar, e as pessoas desesperarem, nós estaremos o quê? Perfeita paz, porque Cristo nos reconciliou a Deus, certo? Não somente a nós, mas todas as coisas. Tudo bem? Muito bem, vamos agora para a propiciação. Nosso tempo está acabando, então vamos tentar ser um pouquinho rápido. Todas essas imagens da cruz que a gente falou, de certa maneira, elas se realizam, se concretizam, porque Cristo foi a nossa propiciação. O que significa propiciação? Não consegue ler? Vamos aumentar a fonte. Propiciação é tornar propício. O que é tornar propício? Apaziguar a ira de Deus, afastar a ira de Deus. Então, propiciação em relação a Deus significa que a ira de Deus é apaciguada, aplacada, é afastada de nós. Afinal, Romanos 1, a gente viu que a ira de Deus está sobre quem? Todos. Se revela contra a humanidade sobre todos que praticam iniquidade. Não fosse Cristo nos redimindo, nos dando uma nova criação, nós estaríamos também debaixo dessa ira. É um termo bíblico. Romanos 3, a gente não vai ler esses textos todos, fala sobre propiciação. Hebreus 9, 5 volta para propiciação. Acho que a gente vai ler 1 João depois, mas 2,2 fala que Ele é a nossa propiciação, não só nós, mas do mundo inteiro, como a gente falou de reconciliar o mundo inteiro. Então esse é um termo bíblico que Jesus usa, o autor aos Hebreus usa. Jesus não, né? Ele é Romanos, né? Paulo, o autor Hebreus, quem quer que seja, Paulo não, né? O apóstolo João, fala sobre essa propiciação, certo? Que é um conceito muitas vezes rejeitado por muitos. Por quê? Propiciação quer dizer que foi pago alguma coisa para afastar a ira de Deus. Isso implica que Deus está irado, Ele precisa ser, entre aspas aqui, subornado, para então ser apaziguado. Isso não condiz com aquele Deus que é um Deus de amor, certo? Como é que um Deus de amor está irado e precisa ser pago, subornado, para apaciguar, aplacar a sua ira? Condiz? Ou então que traz uma discordância na Trindade. Afinal, o Pai está irado com toda a humanidade, Cristo não aguenta mais aquelas reclamações do Pai e fala, não, deixa eu ir lá descer e ser a propiciação para esse povo, para acabar com essas reclamações. Então a Trindade também está quebrada, precisa de uma reconciliação. Isso é verdade? Obviamente não. Propiciação, como a gente mostrou, é um termo bíblico. Falando um pouco sobre a ira de Deus, ela acontece no Antigo Testamento, né? Cerca de 580 vezes, a gente tem esse termo, um termo relacionado à ira de Deus, sendo registrada e escrita no Antigo Testamento, mas não só lá. O Novo Testamento também fala. João Batista fala, certo? Quem vos deixou lá escapar da ira de Deus? Cristo fala,
Aqueles que estão em Cristo lá não estão condenados, aqueles que não creem em Cristo estão então debaixo da ira, que é João 3,36. João também, Apocalipse 6,16 fala, que as pessoas falam para derrubar um monte sobre eles, para fugir da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, inclusive Jesus. Não é só o Pai irado, mas Cristo irado contra aqueles que não creem nele, certo? Contudo, essa ira nunca é, como a gente sempre fala, caprichosa, como alguém que perde seu temperamento e está então estourando em ira. Essa não é a ira de Deus. A ira de um Deus santo, que não abre mão então da sua santidade, de vindicar a sua santidade, de clamar justiça em relação a todos que cometeram pecado contra ele, certo? Então a sua santidade demanda sangue daqueles que se rebelaram contra esse Deus que criou todas as coisas boas. Tudo bem? Muito bem, então as Escrituras afirmam que essa propiciação, elas provém na verdade do amor de Deus. Abram lá em 1 João 4:10. Primeiro João 4:10. Quem achou pode ler, por favor? Então a propiciação consiste em amor. Nisso consiste o amor. A gente não amou ele primeiro, mas Deus nos amou, mesmo nós em pecado, debaixo da ira dele, e enviou Cristo como a propiciação para resolver esse problema e nos reconciliar com ele, certo? Então do amor provém a reconciliação. Inclusive o Pai nos amou. João 3,16, um texto bem conhecido, fala que Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira, e por isso ele envia o Filho. Então os verbos que a Escritura fala é que o Pai envia o Filho, que o Pai nos dá. Na Isaías 9,6, a gente costuma ler isso mais para o Natal, mas porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu por nós, para aplacar a ira de Deus, para que a gente pudesse de novo ter acesso ao Pai, como está lá em Romanos 5:1. Então, por causa do amor, Deus é a nossa propiciação. Deus provê a nossa propiciação por meio de Cristo Jesus. Tudo bem? Para encerrar, eu vou ler uma parte aqui do Leon Morris, que ele fala, um livro que ele fala sobre a pregação apostólica da cruz. Então ele fala o seguinte: a propiciação é entendida como algo que brota do amor de Deus. Entre os pagãos, a propiciação era vista como uma atividade pela qual o adorador podia, por si mesmo, prover aquilo que induziria uma mudança na atitude da divindade: pagar um suborno. Em outras palavras, ele subornava seu Deus para que lhe fosse favorável. Quando o termo foi incorporado à Bíblia, essas ideias indignas e grosseiras foram abandonadas, e apenas a verdade central expressa pelo termo foi mantida, ou seja, que a propiciação significa afastar a ira por meio da oferta de uma dádiva. Mas em ambos os testamentos fica claro que a dádiva que garante a propiciação vem do próprio Deus. Ele providencia o caminho pelo qual os homens podem chegar a Ele. Quem dá a dádiva, quem oferece a dádiva para propiciação é o próprio Deus. E por fim, assim, o uso do conceito de propiciação testemunha duas grandes realidades. A primeira, a realidade da seriedade da reação divina contra o pecado. A cruz deixa muito claro a seriedade do pecado, certo? E a segunda realidade é a grandeza do amor divino, que providenciou a dádiva que afastaria a ira de mim. Pecado é algo que demanda sangue, mas não foi Isaac que foi sacrificado. Quem foi sacrificado? Isaac foi poupado. Os pecados não foram imputados a ele, mas foram imputados a Cristo, que um bom tempo depois foi também longe do arraial, espiando os nossos pecados, levantado entre céu e terra e morto como a dádiva que poderia então nos dar paz com Deus. Então o castigo que nos traz a paz estava nele, certo? Demonstrando então o seu amor, o seu grande amor, o amor de tal maneira que não poupou o seu filho. Tudo bem? Então propiciação é um termo extremamente bíblico.
e por meio do qual todas as outras imagens da cruz, a gente vai ver outras na próxima aula também, são aceitas, certo? Porque a ira de Deus foi afastada. E agora, amigos de Deus. Tudo bem? Alguma questão? Para encerrar então, primeira coisa que a gente entende disso tudo, a gente pode descansar, porque a reconciliação, a obra da cruz foi completa nesse sentido. Como a gente leu não, mas falou em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não precisamos mais ter essa ansiedade, como os gentios têm, porque a gente tem um relacionamento com o Pai. Nós conhecemos o Filho, e porque temos o Filho, temos o Pai. Então, não mais ansiedade, não mais aquele estranhamento, não mais viver em desarmonia com o mundo, mas descansar e esperar em Cristo, porque nele todas as coisas serão refeitas, reconciliadas. E por fim também, uma vez que nós somos reconciliados, depois que a gente resolveu esse problema, que era gigantesco, mas se vocês pensarem, talvez antes de vocês se converterem, o que vocês sentiam de fato, por que a gente não proclama essa solução ao mundo? Por que a gente não fala desse grande amor de Deus, dessa reconciliação, dessa solução, dessa falta de paz que o mundo tanto busca? É nosso dever, como 2 Coríntios 5:20 fala, de sorte que somos então embaixadores em nome de Cristo. Ele nos reconciliou, agora nós somos embaixadores, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, então, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, a reconciliação é um tema propício para proclamar o Evangelho. A cruz de Cristo, seja nessa época, seja em outra, é um tema propício para a gente explicar todas as imagens que nós temos da cruz, as imagens bíblicas, como reconciliação, e proclamar essa solução, esse problema da humanidade, a solução para todos. Tudo bem? Então, reconciliados com Deus, nós fazemos o quê? Agradecemos, oramos e agradecemos e damos glória a Ele, que nos livrou da ira, certo? Nos salvou da ira. Algum ponto vocês queiram falar? Acrescentar? Deise, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?